Toda vez que eu me empenho para superar um defeito meu, eu estou trabalhando por mim. E porque estou trabalhando por mim, faço brilhar o amor que está em mim. O amor próprio, ele funciona como uma imunidade que vai proteger o amor que está em mim. O que é a imunidade? É tudo aquilo que nós temos dentro do nosso organismo como um mecanismo de defesa contra vírus, bactérias, até as células cancerígenas que o nosso organismo gera todos os dias. O nosso mecanismo, eu me lembro que a minha primeira professora de biologia, que nem era biologia, a gente chamava de ciências, né? Ela usou uma metáfora muito simples para nos ajudar a entender o que era a imunidade. Era um bando de soldadinhos que corriam com suas armas para matar os vírus, as bactérias, as células cancerígenas que estavam ameaçando o nosso organismo. O amor próprio tem a mesma função. Cria uma imunidade, isto é, cria uma barreira para que nada nem ninguém venha ameaçar o amor que está em mim. Bonito isso, não é? Onde existe uma criatura, lá está o amor do Criador. São Francisco de Assis compreendeu isso com tanta profundidade que ele começou a perceber o amor em si, até nas plantas, nos animais. Em todas as realidades, Francisco de Assis percebia o amor em si, o amor de Deus. Muito mais ainda, quando ele começou a encontrar os leprosos que ficavam fora da cidade de Assis, ficavam fora do muro, que as cidades medievais eram muradas, justamente para não serem invadidas, não serem saqueadas pelos inimigos. Então os leprosos ficavam do lado de fora desses muros. Francisco, depois com Clara e com todos os seus amigos, foram para fora dos muros de Assis para buscar aqueles que estavam negados nessa dignidade. Tamanha era a comoção do coração deles em relação à percepção do amor de Deus na vida do outro. O amor em mim me move na direção do amor ao outro. Mas antes é uma experiência pessoal de amor. É o amor por mim que me dá condições de amar o outro. Porque nós erramos muito na nossa vida amorosa, na nossa vida sentimental, justamente porque a gente quer dar ao outro aquilo que a gente ainda não se ofereceu. Como é que eu posso dar amor ao outro se eu ainda não me dei amor? Como é que eu posso cuidar de alguém se eu ainda não cuidei de mim? Como é que eu vou oferecer confiança ao outro se eu ainda não confio em mim? Se eu ainda não arregimentei dentro de mim essa confiança que me dá condições de lidar de maneira madura com o outro. Então, minha gente, se eu não trato esse amor por mim, no meu dia a dia, no próprio reconhecimento do amor de Deus em mim, eu me recordando diariamente que eu sou um território sagrado, que eu não posso ser banalizado, que o outro não tem o direito de vir saquear as minhas riquezas. Então é este amor por nós que vai fortalecendo essa nossa imunidade para que a gente tenha condições de viver relacionamentos mais maduros, mais duradouros, mais saudáveis e que estabelecem confiança. É por isso que quando nós anunciamos o Evangelho, a primeira coisa que nós precisamos falar para as pessoas é sobre o amor de Deus. Se você pegar uma estrutura querigmática, que é de primeiro anúncio, se você pegar uma pregação que queira ser querigmática, qual que é o primeiro passo dessa pregação? Contar ao outro que Deus nos ama. Anunciar ao outro que Deus é amor. Contar aos que não sabem, recordar aos que estão esquecidos. Deus nos ama. Sem essa compreensão, minha gente, nós não vamos a lugar nenhum. Não existe conversão.
É o primeiro passo de todo o processo de conversão, é a gente assumir na nossa vida a certeza do amor de Deus por nós. Aí você pode dizer, padre, mas eu sou tão miserável. Se o senhor conhecesse os pecados que eu pratico todos os dias, justamente. Todos nós precisamos ouvir diariamente esse anúncio querigmático, porque todos nós somos pecadores. E o pecado é justamente uma realidade que vai dificultando a nossa percepção do amor de Deus em nós. Uma pessoa que estraga a sua vida nos erros, nas drogas, na prostituição, na mentira, na injustiça e por aí vai, ela está ocultando o amor de Deus nela. Não é que Deus deixou de amar, não. É que ela deixou de perceber que é amada. O que é pior nessa vida? É justamente a gente esquecer que Deus nos ama. Causa um prejuízo terrível. É a temática daquele livro, que está aqui. Foi assim que eu comecei. O Discípulo da Madrugada. O Discípulo da Madrugada foi um livro que eu escrevi ao longo da minha vida. E sabe como que ele começou a ganhar o corpo? Porque antes de um livro virar esse monte de página, ele fica na cabeça da gente, né? Engraçado, parece que tudo vai desencadeando o livro. Os encontros, as pregações que você vai fazendo, parece que Deus vai te perseguindo ali, para você poder formatar as ideias dentro de você e você ter condições de depois escrever. Porque é impressionante, minha gente. Isso aqui faz diferença na vida de uma pessoa. Um livro. Porque ele entra na nossa cabeça e ele vai morar no coração da gente. Ele muda as nossas perspectivas. Isso aqui é a experiência de um homem que falava do amor de Deus, mas não tinha experimentado ainda. E sabe como é que ele nasceu? Num dia em que eu tive a graça, me lembro, não sei exatamente o ano que foi. Eu fui visitar a Adélia Prado, essa escritora que vocês já me escutaram tantas vezes falar dela. E aí, num determinado momento, ela falando como ela percebia muitas vezes o prejuízo humano que uma pessoa experimenta de não saber se amada por Deus. E aí ela soltou uma frase que mexeu comigo. Esqueceram de nos contar que Deus é amor. E assim nasceu esse livro. Esqueceram de nos contar que Deus é amor. Mas eu já escutei falar tantas vezes. Mas foi da boca para fora. Quando a Adélia fala, esqueceram de nos contar, ela não está falando desse discurso da boca para fora, não, que nós fazemos o tempo todo. Esqueceram de nos contar com a vida. Esqueceram de nos contar com os exemplos. Sim, porque quando nós não recolhemos o outro que precisa de nós, nós não estamos contando a ele que Deus é amor. Não adianta eu passar e dizer a ele, Deus ama você, meu irmão, mas não estendo a mão, não faço alguma coisa por ele. E muitos de nós somos esse discípulo da madrugada que precisa fazer esse itinerário de superação. Todos nós precisamos fazer a travessia desse discípulo da madrugada, que num determinado momento da vida escutou Jesus falando das bem-aventuranças, e o seu coração foi plenamente iluminado por aquela palavra. Porque o discípulo da madrugada é um homem religioso que descobre no meio do caminho que não é religioso coisa nenhuma. Só está vivendo as hipocrisias da fé. E a melhor maneira, minha gente, que nós temos de recrutar pessoas é a gente tendo coragem de dizer a elas que nós temos hipocrisias religiosas, sim. Aí eles percebem que nós estamos lidando com a verdade. O que expulsa as pessoas da igreja não é quando nós somos heréticos, não. Quando nós falamos algumas bobagens, não. O que expulsa os outros da igreja é quando nós não somos capazes de testemunhar a nossa fé com as atitudes.
A nossa perdição não está no discurso. A nossa perdição está justamente no momento que nós não agimos conforme o Evangelho. Sabe, minha gente, eu tenho cada vez mais uma convicção que a grande força de Jesus, com seus amigos sobretudo, porque a grande comunidade cristã que somos hoje, teve início num grupo de amigos. Alguém soube ser amigo. Alguém soube emprestar o coração, alguém soube emprestar o ouvido, o braço, o colo. Alguém soube emprestar o olhar, porque bons amigos são aqueles que se emprestam no momento da necessidade. É tão bonito a gente compreender que a amizade consiste em nós sermos para o outro aquilo que ele não tem naquele momento. Então, às vezes, o outro não tem a capacidade de compreender o que está acontecendo. Eu fico do lado, quem sabe ajudo a lançar luzes sobre uma realidade que ele não sabia viver sozinho, e na nossa companhia as coisas se desenrolam melhor. A grande comunidade cristã que nós somos, nasceu na capacidade humana que Jesus tinha de aglutinar as pessoas, de estabelecer vínculo. Tenho essa convicção, que antes de Jesus se mostrar Deus, antes de Jesus mostrar o seu lado divino, o que ele verdadeiramente revelou e foi causa de cativar os outros, era a sua verdadeira humanidade. Um ser humano que deu certo, um ser humano que foi equilibrado, um ser humano que buscou ser o melhor possível. Nisso já agia a graça de Deus, é claro. Mas ali existe todo o processo formativo de Jesus. A psicologia que Nossa Senhora certamente aplicou com ele. A sabedoria de José ao transformar esse homem num homem de caráter. A influência que ele recebeu da família. Jesus era um ser humano inesquecível. Antes de se mostrar Deus, antes de ser aquele homem que fazia milagres, que era capaz de realizar coisas estrondosas, maravilhosas, Jesus sabia ser gente. É o que fazia com que as pessoas andassem atrás dele. A palavra de Jesus era uma palavra que estabelecia vínculo. Era uma palavra que aproximava, não era uma palavra que afastava. Se você vai na Sagrada Escritura, e se você começa a pesquisar essa humanidade de Jesus, se você começa a ler as passagens que revela Jesus com seus amigos, Jesus nas festas, Jesus convivendo, você vai encontrar um ser humano inesquecível. E o bonito de tudo isso, minha gente, é que nós, como grande comunidade cristã, nós somos convidados a ser Jesus de novo. Toda a dimensão divina está a nosso favor, porque nós somos filhos da graça. A graça de Deus não deixa de agir em nós. Mas aí entra a responsabilidade humana no acolhimento dessa graça, quando nós olhamos para o humano que está em Jesus. Queremos ser como Ele. Não somos anjos, somos humanos, eu, você, marcados por limites, por incompreensões, por dificuldades. Erramos, acertamos, mas não perdemos de vista o referencial que nós queremos nos tornar. E é bonito quando a gente descobre que ao ser amigo de alguém, que ao ser marido, que ao ser irmão, que ao ser filho, nós estamos também buscando o modelo de Jesus para a nossa vida. E que no momento que a gente precisa, é bom a gente encontrar alguém que tem raiz, como diz a música. Jesus conseguia ser isso, né? Podava o que havia de ruim nas pessoas, não deixava crescer. Como? Através da palavra dele. Jesus era um amigo que estava o tempo todo comprometido com as pessoas que ele amava. Ele não permitia que crescesse dentro do coração que ele amava alguma coisa que pudesse ser ruim. E é bom quando nós temos alguém na vida que cumpre esse papel também. De nos amar de um jeito certo, de nos promover para a liberdade, de fazer acontecer dentro do nosso coração a ressurreição nossa de cada dia, não é verdade? Há dias em que a gente parece que está meio morto. Parece que a vida, às vezes, tem o poder de nos sepultar antes da morte. Quando a gente percebe que a gente está perdendo as esperanças, quando as tristezas estão sendo superiores às nossas alegrias, quando a gente fica desanimado, você experimenta isso, eu experimento. Quando a gente sofre
por não ser amado como a gente gostaria que fosse, quando você escuta o que não gostaria de ter escutado, quando você perde e não gostaria de ter perdido, quando você é traído, quando você descobre alguma coisa que não foi do jeito que você planejou, é como se a vida começasse a nos sepultar antes mesmo da morte. Mas eis que entra alguém com seu poder de nos olhar de forma humana e divina e nos convence de que a ressurreição ainda é possível, que nós não estamos condenados a viver a morte de hoje. Todo dia a gente morre e a gente renasce um pouco. O processo de viver e de morrer é cíclico, né? Ele não para. Hoje eu estou morrendo. Eu tenho um dia a menos na minha vida. Isso não é para eu ficar desesperado. Hoje eu estou um dia mais próximo da minha morte. Você também. Mas ao pensar nesta possibilidade, nesta realidade, não é uma possibilidade, é uma realidade. Querendo você ou não, hoje você está um dia mais próximo do seu destino final. Isso não é para nos encher de desespero, mas é para, quem sabe, a gente pensar na qualidade que nós queremos dar aos dias que nos restam. Não é assim? É o que Jesus fazia. A mudança que acontecia na vida das pessoas é porque Jesus abriu os olhos delas para esta realidade, mas sem desespero. O diabo gosta de nos colocar no desespero, Deus gosta de nos colocar na esperança. Há duas formas de interpretar este tempo que nos resta. Ou eu vou viver amargurado com aquilo que eu não vivi, com aquilo que eu não fiz, ou eu vou olhar para o tempo que me resta com o desejo de refazer o que precisa ser refeito, administrar o que precisa ser administrado e correr atrás do tempo perdido. Tive a graça de receber na minha casa essa semana o Guilherme, um amigo que a vida me deu a oportunidade de fazer. Ele já me conhecia e eu não. E eu tive a graça de ter o Guilherme. E eu achei interessante o quanto que na vida do Guilherme, Deus me utilizou como sendo um sinal. Um rapaz jovem, cheio de vida, diferente, não é comum, não é? Não é aquele rapaz que eu costumo ver na fila da minha igreja, não. Diferente. Mas nele uma experiência de Deus humana. Muito bonito de identificar isso nele. E eu, conversando com ele ontem, ele me dizia assim: padre, uma das coisas que mais marcou de tudo aquilo que o senhor dizia é quando o senhor falou do sucesso. O senhor disse que fazer sucesso é ser feliz. Que o seu pai nunca apareceu em grandes noticiários, ele nunca foi noticiado, ele nunca apareceu na televisão, mas que o seu pai era um homem de sucesso porque ele buscava a felicidade todo dia na simplicidade dele. E é verdade, minha gente. E às vezes, da mesma forma como Deus entrou na vida do Guilherme através da minha palavra, você também tem o poder de entrar na minha vida através de uma palavra que você me diz. Essa semana eu recebi um e-mail de uma senhora que falou tanto ao meu coração. Ela fazia um comentário de uma realidade que aconteceu essa semana e que me tocava profundamente, sabe, para abrir os meus olhos de uma maneira simples, bonita e direta para alguma coisa que Deus queria me dizer, que me disse através dela. E é interessante que quando a gente termina de ler um e-mail como esse, a gente sente vontade de dizer: palavra da salvação. Não é verdade? Qual é a palavra que nos salva? É aquela que nos encontra na hora certa. A palavra que tem o poder de salvar é aquela palavra que nos encontra no momento certo. Quantas vezes você leu aquela mesma passagem da Escritura e ela não disse nada para você, mas de repente você lê e aquela palavra te salva naquela hora? Por quê? Porque era a hora certa de ler. É como você dizer alguma coisa para o seu filho na hora errada. Não adianta. Na hora que está todo mundo gritando, que está todo mundo nervoso, a palavra nunca vai ser poderosa a ponto de salvar. Mas na hora da calma, na hora em que a confusão terminou, a gente tem o poder de salvar o outro com a nossa palavra. Eu perdoo você. Quantas vezes essa palavra, ela é salvação na vida do outro? Eu entendo o que você está sentindo, isso salva. Quantas vezes no momento do nosso desespero, minha gente, a gente só quer isso. Alguém que olhe para a gente e fala: eu entendo o que você está sentindo.
E mesmo que eu não consiga dizer absolutamente nada sobre o que você sente, hoje eu empresto a minha presença. Eu serei com você. Isso é palavra da salvação. É Deus sendo humano em nós através do outro. É o processo que nos ensina e que faz atualizar na Galileia dos nossos dias o mesmo que aconteceu naquele tempo quando Jesus tinha a coragem de olhar para os miseráveis do seu tempo, para aqueles que necessitavam, e dizer para eles essa palavra de salvação. Que a igreja continua pronunciando, dizendo em cima de todos os telhados, para que ninguém deixe de ouvir. Porque nós acreditamos no que anunciamos. Padre Fábio, eu prefiro não me identificar. O ambiente no qual trabalho, há muita fofoca e inveja. Padre Fábio, como lidar com essa situação? Muito obrigado. Essa questão da inveja, da fofoca, isso é mais antigo do que o mundo, né? Eu recebi essa semana, por um motivo muito especial, de um amigo meu, que eu amo profundamente. O nome dele é Murilo Guerra. E o Murilo foi caluniado de uma coisa terrível. E cidade pequena, você sabe como isso repercute, né? E eu vi o sofrimento do Murilo na semana passada, quando eu rapidamente passei por lá e fui e me encontrei com ele e a Adriana, que é a esposa dele. O Murilo tem uma família linda, que tem problemas como todos nós, mas eles são muito unidos, é muito bonito estar entre eles. E o Murilo foi acusado de uma coisa terrível, e a acusação, o boato nasceu justamente que a esposa dele havia pego o Murilo com uma outra pessoa. E o bonito foi ouvir da própria pessoa que estava, que teria sido a testemunha da traição, dizer, sorrindo, Padre, falar esse absurdo do meu marido, da própria Adriana. E essa semana, sabe gente, eu recebi dele, porque ele mandou para todos os amigos, que certamente ficaram do absurdo que falaram dele, e aí ele me mandou também um e-mail que se chama O Terceiro Filtro. É uma história muito simples. Dizem que Aristóteles, certa vez, recebeu um amigo que disse assim, o amigo dele chegou para o Aristóteles e disse assim, você não sabe o que eu ouvi falar sobre o seu amigo. Aí o Aristóteles disse assim, peraí, antes de você me contar, vamos fazer um exercício? Você só vai me contar depois de passar a sua informação a partir de 3 filtros. Tudo bem, o amigo dele disse. Primeiro filtro, o filtro da verdade. Aquilo que você vai falar do meu amigo, você tem certeza que é verdade? E ele disse assim, não, eu não tenho certeza. Aí Aristóteles continuou, então não é certo o que você vai me falar. Ele disse, não é certo. Então antes de você me dizer, não sendo certo, eu quero que você me diga, o segundo filtro. É bom o que você vai me dizer? Ele disse, não é bom. Tá certo. Você não sabe se é verdade, não é uma coisa boa, e mesmo assim você vai me dizer? Mas espera aí, antes de você me dizer, quero que você passe por um terceiro filtro. Tem utilidade para a minha vida o que você vai dizer do meu amigo? Aí o rapaz desconcertado disse, não. Aí Aristóteles, então você vai me desculpar. Se não é certo o que você tem a dizer, se não é bom o que você tem a me dizer, e se não tem utilidade nenhuma para mim, por que você acha que eu iria gostar de ouvir? Não é fantástico isso, minha gente? Se não é certo, se não é bom, se não é útil, por que você acha que eu iria querer ouvir isso? Na verdade, toda vez que uma pessoa se encoraja para contar uma fofoca para a gente, ela já está considerando que a gente é qualquer coisa, que a gente aceita qualquer conversinha. O mais bonito, sabe, é que naquela história toda, quando Petrópolis borbulhava com a fofoca e com o absurdo que estavam dizendo do Murilo, o Verusca, um cabeleireiro famoso lá em Petrópolis, foi a pessoa que teve coragem de sair lá do salão dele, entrar na sala do meu amigo e dizer para ele, Murilo, olhando nos olhos, estão dizendo isso,
isso e isso de você. E eu não acho justo. Enquanto toda a cidade comentava a boca miúda, né? Ah, você ficou sabendo? Fazendo isso, né? Sem passar pelo terceiro filtro, uma notícia nascida, minha gente, me desculpe, da cabeça certamente de uma pessoa infeliz, frustrada, que não consegue conviver com o sucesso do outro, que não consegue suportar a realização e a felicidade alheia, porque geralmente o fofoqueiro é assim. O ciúme, a fofoca, ela só nasce de gente que não é capaz de ser feliz, e porque não é capaz de ser feliz, não suporta a felicidade daquele que é. Verusca, naquele gesto de solidariedade cristão, demonstrando uma hombridade rara nos dias de hoje, quebrou o poder da fofoca. Sabe quando a gente quebra o poder da fofoca? Como ele fez. Dentro do meu salão não se fala absolutamente nada sobre o assunto. É assim que a gente quebra o poder da fofoca. Quando você começa a estabelecer os 3 filtros para poder ouvir o que as pessoas têm ali dizer. Seu ouvido não é lixo para você ficar ouvindo qualquer coisa. Seu ouvido não é um território baldio para o outro vir julgar o lixo dele. E fofoca, minha gente, com todo respeito, é lixo. Vira e mexe vem me dizer, ficou sabendo do padre? Não estou sabendo de nada, mesmo que eu saiba. Sabe por quê? É um jeito que a gente tem de multiplicar a maldade. O Padre Joãozinho deu um exemplo bonito para mim essa semana numa conversa, né? De uma situação que eu tinha vivido, de um mal-entendido que havia, e injustamente eu havia sido colocado como se eu tivesse errado na situação, numa diocese, num evento que teve. E aí, eu falei, mas aí depois que consertou, padre, não adiantou. Ele falou assim, depois que a gente estoura o travesseiro de pena, a gente nunca mais reúne as penas que a gente esparramou. É como você subir num alto monte, você pegar um travesseiro de pena e você arrebentá-lo, e o vento leva. Fofoca é isso. Nós nunca mais seremos capazes de reparar os estragos que uma fofoca faz na vida de uma pessoa. Porque depois que o boato esparrama, gente, é igualzinho pluma que você não tem mais condições de recolher. E às vezes nós ferimos a integridade de pessoas que levaram anos e anos e anos com honestidade, com retidão de caráter para construir, e depois uma noticiazinha boba, infeliz, mentirosa, fofoqueira é capaz de julgar essa pessoa na lama. Eu não sei se tem uma coisa que nessa vida possa gerar mais inferno. Eu não sei. É tão triste, minha gente, nós pensarmos que uma palavra torta, descomprometida com a verdade, pode provocar a infelicidade do outro, tirar o sono. É tão triste isso, não é verdade? É tão triste isso. Quando você é acusado, quando a pessoa viu um detalhe da sua vida, ela achou que viu tudo e já saiu dizendo. Ela viu um detalhe da sua história e ela já saiu dizendo para todo mundo que ela te conhece, que ela viu que você fez aquilo. Pelo amor de Deus. Então, para nós, isso para mim, para você, toda vez que nós escutarmos uma história como essa, paralisa o poder. Não permita que o diabo continue mentindo através da sua boca. A maioria das fofocas, quem inspira isso no coração de quem vai contar, quem vai inventar a história, não é outra pessoa senão o diabo. E nós legalizamos a presença dele na vida cada vez que nós somos parceiros dele. Eu escuto, passo para frente. Ainda rio, como se eu tivesse absoluta certeza do que eu estou dizendo. Não é verdade, não é bom e não é útil, então eu não quero saber. Me privem porque meu ouvido não é lixo. E o pior, sabe o que é? É que às vezes essas pessoas que são vítimas da fofoca nunca mais vão se recuperar na vida. Não me importa o que aconteceu, não é justo que a gente faça a história de um homem ser reduzida ao pó por causa de um erro, ou por causa de uma evidência, ou por causa de um comentário, ou por causa de um testemunho de uma pessoa totalmente desqualificada do ponto de vista moral.
valeu a palavra do bandido. O que é terrível nessa história é a gente pensar, se aquilo foi uma fofoca, se aquilo foi um instrumento do maligno entre nós, ele destruiu a imagem de um homem. Isso que o diabo quer. Eu agora, nessa empreitada nova que eu estou vivendo, se tem uma coisa que eu não perco de vista é isso. Essa mídia, esse aparecer o tempo todo, isso é a coisa mais perigosa que pode existir para nós. Porque pode ser o diabo, olha, vai abrindo as portas, mas daqui a pouco é a sua derrocada que ele quer. Eu vejo, gente, as perguntas que às vezes os jornalistas me fazem, eu fico parado ouvindo e depois eu pergunto, tá, o que isso agrega à igreja que eu quero anunciar? O que isso altera na vida das pessoas que eu quero evangelizar? Se o Padre Marcelo apareceu na televisão, se o Padre Zezinho faz esse trabalho de mais de 40 anos na TV, se o Padre Joãozinho faz esse trabalho, se Monsenhor Jonas Abib, todos os padres que trabalham com comunicação, para que vão para a frente da televisão? É porque acreditam naquilo que estão dizendo. Por isso que é bom ser entrevistado em lugares que conhecem a seriedade do trabalho que a gente faz. Porque senão eles vão perguntar, qual que é a marca do seu relógio? Que sapato é esse que você está calçando? Que calça é essa que você está vestindo? Como se isso pudesse ser interessante à pessoa que eu evangelizo. Não. Isso é um detalhe mesmo, porque esse relógio pode ser um presente, essa calça que ele está usando pode ser um presente. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a seriedade da vida que ele está vivendo. Isso a mídia muitas vezes não está interessada em dizer, não. A mídia quer a fraqueza, quer evidenciar o que é fraco. Por isso que é um perigo. É um perigo essas notícias de tudo que sai sobre as pessoas evidentes, porque às vezes nós julgamos pessoas preciosas fora por causa de manchetes mentirosas, caluniantes, absurdas, fruto do interesse maligno. Agora, quantas vezes você sofreu na sua carne a inveja dos outros? A palavra desaforada, a palavra descompromissada com a verdade. Quantas vezes nós vimos pessoas preciosas sendo destruídas? E isso é força do maligno. Você acha que o diabo está satisfeito com a evangelização que a Canção Nova realiza? Você acha que as forças diabólicas, e aí eu digo, tudo o que é estrutura diabólica no mundo de hoje, está satisfeito em nós pregarmos contra o álcool aqui dentro? Não está. Você acha que as estruturas pecaminosas que geram o pecado no mundo, por causa de poder econômico, poder político, você acha que elas estão satisfeitas com quem está fazendo bem? Defendo também os pastores evangélicos, que são inúmeros, que fazem um trabalho maravilhoso nesse país, homens de reflexão, homens de índole, que são julgados todos na mesma lata de lixo, como se o discurso deles fosse alienatório, uma palhaçada tudo isso que se realiza. Quantas vezes os homens e mulheres da religião são banalizados, porque os ateus de plantão, os idiotas de plantão, os fofoqueiros de plantão, resolvem contar mentiras a respeito dessas pessoas. E nós estamos lá, assistindo tudo e às vezes contribuindo com a nossa palavra. Ô minha gente, às vezes nós não temos o poder de mudar muita coisa. Eu não tenho o poder de mudar o destino da história do Padre Lancelotti, tudo aquilo que falaram dele, tudo aquilo que escreveram sobre ele. Mas eu tenho o destino de mudar o meu amigo Murilo, que está do meu lado. E dizer que toda vez que nós tomamos as dores de um amigo e fazemos assim como Verusca fez, parar o poder da fofoca e dizer, aqui no meu salão não se fala disso. Se você também, aqui na minha casa não se fala disso. Aqui no meu local de trabalho não se fala mal dos outros. Porque nós estamos comprometidos com a bondade. Pode até que ele tenha feito alguma coisa errada, pode até que o padre tenha errado, pode até que a freira tenha errado, mas eu não serei um veículo de transmissão. E sobretudo quando sabe que é uma mentira. Aí sim que nós temos que armar a nossa casa, fazer um cerco de Jericó, começar a rezar para que esse poder dessas estruturas diabólicas venham por terra. Faça isso. Tenha a oportunidade de amanhã viver os 3 filtros que Aristóteles propôs a um amigo dele. Quando alguém for lhe contar uma fofoca, pergunte, é verdade o que você vai me dizer? É bom o que você vai me contar? É útil para a minha vida?
Se depois dos 3 filtros você chegar à conclusão de que não vale a pena ouvir, continue no seu silêncio. Porque às vezes, sobre os outros, a melhor notícia que nós podemos dar é o nosso silêncio respeitoso. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua companhia. E que Deus nos conduza na mudança deste mundo. Que toda vez que a gente estiver diante de um fato que nós pudermos mudar, que a gente siga o exemplo do Verusca. Que nós possamos encontrar neste homem um ensinamento. Ele aprendeu de Jesus, certamente. E nós podemos aprender de Jesus e aplicar tudo isso também do mesmo jeito que ele aplicou na nossa vida, com o nosso carinho, com a nossa solidariedade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cada palavra compartilhada aqui é uma expressão do amor de Jesus que nos envolve. Inscreva-se para fazer parte desta comunidade de fé e, nos comentários, compartilhe como o amor de Cristo tem iluminado seus dias. Que cada interação seja um testemunho do amor divino que nos guia.